Eu quero a opinião dela, sincera. Do quê? Da lei de misoginia, que tá... Cara, esse é um excelente assunto. Tem alguns pontos que eu concordo, tem uns pontos que eu discordo. Porque assim, ó... Muito. Não dá pra concordar. Eu vim preparada, assim, pra falar sobre isso, porque tem uma relação muito grande com esse assunto aí de violência no Brasil, né? Mas veja bem, o Brasil, especificamente, é um país extremamente violento, tá? E muitas vezes as pessoas atribuem a violência particular praticada contra as mulheres como uma forma de agressão que é causada pelo machismo, tá? Pelo sexismo e por causa do patriarcado. Não é. Tá? Já aviso para todos aí que, surpreendentemente, eu, Glenda Varoto, conciliacionista de gênero, acabo de dizer que não. Isso não explica. Tem uma influência? Tem. Mas não é o principal fator. Por quê? Nós temos inúmeros países, como, por exemplo, Emirados Árabes, Coreia do Sul, Japão, que são muito patriarcais. Por exemplo, Japão, extremamente hierárquico e conservador. Mas os índices de violência praticados contra as mulheres são muito baixos. Ah, é? Sim. Porque o conteúdo pornográfico deles é bem doente, né? Não, eu também acho que eles são doentios, mas veja bem. Mas não passa dali. Entendi. Então, veja bem. Inclusive, hoje morreu uma mulher esfaqueada. O cara entrou na loja do Pokémon, matou a mulher e depois se matou com a faca. Eu não sei, não sabe ainda a motivação, ou se já saiu. Não Mas eu entendi. Lá eles não passam do campo de cultura ali. Eles têm uma de se baixo. Nós temos um outro exemplo mais próximo do Brasil, que é o Chile. O Chile é mais patriarcal e mais conservador do que o Brasil. Então, eles tendem a responder muito mais do que o Brasil, que deve existir vagas reservadas para os homens no mercado de trabalho e na política. Dificilmente você vai ver um brasileiro defender isso. Caraca, que doideira. Mas é um país que tem níveis de feminicídio muito menores. Por quê? Porque o Chile não é um país violento. Esse é o ponto. O Brasil, ele é uma nação que tem uma tendência muito grande de resolução de conflitos através da violência. Isso é doideira, porque isso não é o que é passar nas escolas, né? A gente geralmente tem a percepção que o brasileiro é frouxo. A gente pagou pra Inglaterra pela pacifista. Não, na verdade, nós somos muito violentos. Nós somos muito violentos. E aí tu vai ver esse tipo de violência de mulher contra mulher, de mulher contra o homem, do homem contra o homem, do homem contra a mulher. E das mães contra os filhos. Inclusive, os maiores índices de violência doméstica perpetrada contra os filhos são praticados pelas mães, porque elas passam a maior parte do tempo com os filhos em casa, entendeu? Então, nós temos um problema que é de violência generalizada, de resolver problemas, conflitos no geral, através da agressividade e da violência, inclusive para situações muito simples. 50 centavos, uma briga no trânsito, porque teve uma discussão ali no estacionamento, tu teve uma discussão com o seu professor na escola, inclusive em relacionamentos. Aí, claro, existe sim o fator do valor influenciando na violência, na perpetração contra a mulher, né? Da perpetração da violência contra a mulher. E aí eu posso usar de um exemplo, ali o período assim, de transição da redemocratização do Brasil, houve um caso histórico que é o do Dock Street, tá? É um caso muito clássico em que um playboy, ele namorava a Ângela Diniz. E aí ele assassinou a Ângela Diniz em 76 e ele foi absolvido. E o tipo de absolvição possui uma justificativa tão absurda que se vocês, assim, forem ler realmente o processo, é absurdo. Em que era, por exemplo, defendida a soltura dele porque ele fez a legítima defesa da honra. Que ele tinha sido seduzido por uma mulher libertina que buscava ter uma vida livre. Assim, é uma defesa abjeta. Caraca, entendeu? Aceito, né? E veja bem, ele foi absolvido. Aquilo serviu para justificar a soltura dele. Aí, graças ao movimento feminista de Minas Gerais, que fizeram muita pressão, fizeram uma balbúrdia no Brasil inteiro, eles fizeram mais um julgamento de segunda instância, daí ele foi preso, se não me engano, condenado por 10 anos. Então, veja que o Brasil, ele já é tolerante à violência há muito tempo. Entendeu? Inclusive para a resolução de conflitos. Então, independentemente de ser de homem contra mulher. Mas, claro, naturalmente, nós temos determinados valores, tipicamente patriarcais, que vão influenciar e tornar a legítima defesa da honra mais aceitável se partir de um homem contra uma mulher, não inversamente. Então, o problema do Brasil não é, especificamente em relação ao feminicídio, o sexismo. Não é. Nós precisamos resolver o problema da violência em larga escala. E aí, a gente vai resolver através de inúmeros modos. Por exemplo, a gente precisa derrotar o crime organizado.
A gente precisa ter leis muito mais severas. Outra coisa, a gente tem de evidência que o que funciona para mitigar ou reduzir incidências de crime não é exatamente uma punição grave, muito severa, mas a rapidez com que ela acontece. A pessoa tem que ter a certeza de que essa punição vai acontecer e ela tem que ser logo depois do crime. O Brasil é totalmente o contrário. As coisas são lentas, a justiça é lenta e muitas vezes simplesmente ela não acontece, ela é ineficaz e muito leniente. E isso tudo que você está falando esbarra nas nossas leis. Exato. E assim, e o cargo que você está para concorrer, eu acho que é o principal cargo que a gente precisa dar atenção, porque é justamente onde vão ser feitas as leis, onde vai ser... Perfeito. Onde vai ser... onde realmente você vai conseguir mudar alguma coisa, porque... cara, não adianta falar que a polícia não faz nada, não sei o que lá, não funciona, ou se prende. Cara, o cara... Hoje em dia a gente tem a questão da audiência de custódia, que a pessoa vai lá, é solta antes mesmo do policial registrar a ocorrência, e você tem, assim... o crime entende isso, e isso, porra, incentiva o criminoso a praticar mais delitos. E veja bem, por isso que é importante que a gente sempre investigue a origem verdadeira das coisas pra gente dar o remédio certo pra elas. Por isso que eu sou contra essa lei da misoginia. Ela é simbólica. Ela meio que, assim, serve mais pra enxugar gelo do que, de fato, resolver um problema, que é o feminicídio no Brasil, a violência generalizada, através de uma cortina de fumaça, de achar que porque você tá regulando o que as pessoas falam, que necessariamente isso vai reduzir a violência. Não vai. Tu viu que a Valete postou até um negócio aqui que a autora do PL retirou Sim, retirou. Aparentemente não passou. E eu fico muito feliz com isso. Porque tem várias implicações. Por exemplo, infantilização de relações e de conflitos. As pessoas, em vez de resolver certos conflitos diretamente, elas vão ter que ter o direcionamento e o controle do Estado. Você vai ter que ter a condescendência e o controle do Estado, né? Esse paternalismo. Então, você está infantilizando as pessoas, primeiramente. Você também acaba gerando insegurança jurídica. Muitas vezes, determinadas empresas vão deixar de contratar as mulheres com medo de serem acusadas de misoginia, porque você simplesmente fez uma crítica. Por que não? Pode falar mal dela. E veja bem, que não é necessariamente porque essa pessoa está sendo vitimizada. O brasileiro, muitas vezes, ele quer tirar vantagem do outro. Ele vê uma brecha, eu vou conseguir uma graninha desse processo aqui, por que não? Exato. Né? Você que tem mania de interromper os outros, se você interromper a nossa conversa, 5 anos de cana, tá? Cuidado. E hoje, cara, exatamente hoje de manhã, eu escutei de uma pessoa que tem uma colega no trabalho que ela estava chorando porque o chefe deu uma comida de rabo nela, que dá em mulher, homem, preto, anão, gigante, nefelim, e ela estava argumentando que ele não fala assim com homem. Ele falou, tipo, cara, isso me incomoda. Ela trouxe porque ela era mulher. E sendo que o cara, ele é dessa forma com todo mundo. Eu vi uma matéria... Se tu tem como provar se tu realmente viu, eu acredito em você. Porque não é como se não existissem certas distinções de tratamento. Eventualmente tem, a depender do ambiente, do local que você está trabalhando. Mas eu acredito, assim, piamente, tá? Que o respeito que você adquire é na medida do quanto tu consegue aguentar. Tá? Então, por exemplo, vou ser bem sincera aqui pra você. Pode ser. Veja bem, o MBL, especificamente, é um ambiente muito meritocrático, tá? Então, ninguém vai passar a mão na sua cabeça porque você é mulher. Então, se em algum momento você cometer algum erro, você vai levar bronca, entendeu? Só que como é um ambiente muito meritocrático e muito masculino, você não pode demonstrar fraqueza. Porque aí você, querendo ou não, vai perder respeito, entendeu? Então, isso não acontece só ali. Isso acontece em vários outros locais. Se ela levar uma bronca e ficar choramingando, ela não vai ser tratada na medida do valor que ela acha que tem. Ela vai ser desprezada e tratada feito uma criança. E isso me irrita muito no movimento feminista. E também nessa lei da misoginia. Porque é uma forma de infantilizar a mulher. Em que ela precisa necessariamente de um tratamento especial, como se ela fosse uma pobre moçoila incapaz de se defender, de contra-argumentar, de lidar com críticas. Você precisa ter essa capacidade. Porque, assim, a infantilização da mulher,
ela vai para ambos os lados, tá? Se ela acha que ela vai ser protegida, naturalmente ela também vai ser restringida quando ela quiser ter liberdade. Porque só existem 3 tipos de pessoas que podem fazer o que quer sem consequência. Malucos, crianças e tiranos. Ponto final. Entendeu? Então, assim, se a mulher ela quer ser tratada com autonomia, respeito e reconhecimento das tomadas de decisões dela, isso significa que ela também vai ter que ser muito mais responsável. Ela vai ter que ter a coragem de assumir as consequências e os efeitos das tomadas de decisões que ela tem. Então, esse tipo de lei também acaba gerando uma certa suspeita entre homens e mulheres, tá? Em que eles ficam desconfiados de se relacionar uns com os outros, artificializando as relações também, e até mesmo afastando, por exemplo, relações informais no trabalho, como, por exemplo, networking, mentoria. Por quê? Porque a mulher, ela é meio que quase como tratada como uma criança. Ela precisa ser tratada de longe, entendeu? Caso contrário, ela desmonta. Tadinha, coitadinha, ela não sabe levar uma crítica, ela não consegue levar uma bronca sem choramingar. Não, o que é isso? Você quer ser tratado como uma adulta ou não quer? Aí eu passo... Bom, não é lei de misoginia, mas aí também entra um ponto que eu acho que é sensível, é que, cara, é o que você falou. A mulher, ela, para poder crescer no mercado de trabalho, para ela ter respeito, ela tem que assumir uma indumentária mais masculina. Ela tem que assumir uma postura mais masculina de conflito. De combate, sim. De combate, combativo, que nesses termos não é na natureza dela. Ela é combativa em defender sua prole, o seu social, mas ela não é... Ela tem que ter uma energia masculina, às vezes, muitas vezes, para se impor num ambiente desse que é tóxico, masculino, que é um... E isso acaba... Aí vem a Red Pill, né? Eu tô falando de Red Pill, né? Aí isso acaba, não, porque é feminismo e eu tô contrapondo. Que isso eu sou a Grey Pill, só pra avisar. Vai atrapalhando o relacionamento dentro de casa, né? Porque o cara vai ter aquela postura... Mas você... Mas, meu irmão, testosterona com testosterona não dá certo. É isso que eu quero dizer. Você viu que eu vi uma matéria, e eu não sei se é meme, agora... porque é tão absurdo pra mim que pode muito bem ser mentira. Mas a mulher... acusou um cara, não sei se era o companheiro né? Ela utilizou dessa lei, né? E o cara se declarou trans. E aí ela virou vítima. Caramba. Não, ela de vítima virou a acusada. Sendo agressora. Exatamente. Aí olha que loucura que a gente tá entrando numa viagem de interpretação absurda, que eu não sei se, cara, sinceramente, eu acho que isso não vai pra frente, porque é tão... absurdo. Em relação ao trabalho que você falou, veja bem, eu vou fazer uma analogia quanto a um policial, tá? Não faz muito tempo que eu tava conversando com um policial, que agora não é mais e trabalha com comércio. E eu fiquei curiosa em relação à mudança de áreas que ele teve. Porque, assim, ele tava em campo, certo? Ali, ó, trocando tiro com um delinquente e narcotraficante, etc. Só que, ao mesmo tempo, enquanto a gente tava conversando, ele era uma pessoa tão mansa e doce que eu fiquei pensando, meu Deus, como é que é a mesma pessoa? Será que ele passou por uma fase de transição em que ele se amansou, etc? E aí ele me disse que, na verdade, ele continua ainda tendo determinados traços de uma pessoa combativa, porque ele estava o tempo todo em campo, mas que hoje em dia ele está muito mais adaptado socialmente, tá? E considerando também que essa foi uma mudança recente na vida dele. Então, sim, naturalmente as pessoas, elas vão integrar determinados traços psicológicos na medida da repetição que elas vivem aquilo no cotidiano dela, tá? E assim, eu vou dar um exemplo do meu caso. Eu sou uma pessoa muito sensível, certo? Eu sou uma pessoa emocional, sou uma pessoa passional, eu me conecto muito com as minhas questões tanto pessoais, relacionais, tanto quanto questões políticas, certo? Mas, ainda assim, eu separo bem, né? Eu sou muito combativa, etc. Só que se eu estiver muito estressada, eu começo a dar coice em todo mundo, entendeu? Especificamente com a pessoa que convive comigo o dia inteiro. Eu começo a ficar mais grosseira. Por quê? Porque tu tá sempre estressado. Isso acontece com outras pessoas que eu convivo lá no MBL. Pessoas que estão o tempo todo estressadas, naturalmente vão acabar ficando mais agressivas, entendeu? Pessoas, não mulheres. Pessoas, exatamente. Esse é um comportamento natural do ser humano. Agora, eu tenho uma posição de que tanto homens quanto mulheres têm virtudes específicas e vícios específicos e que eles podem aprender um com o outro, certo? Então, por exemplo, mulheres, elas podem aprender com a autoconfiança masculina devido a uma quantidade maior de testosterona. Porque muitas vezes as mulheres, elas
têm uma excelente competência na sua área de atuação, mas elas não têm coragem de pedir um aumento. E elas passam anos e anos trabalhando e não pedem um aumento, e elas vão acumulando ressentimento, elas vão acumulando estresse, entendeu? Elas vão ficando tristes, chateadas, e em algum momento elas têm depressão. Foi por causa do trabalho? Não necessariamente. Mas porque ela não entendeu que ela deveria tomar as rédeas da própria vida e chegar lá e ter coragem. Eu quero um aumento, eu acredito que eu mereço. Ter coragem de negociar, entendeu? Então, esse é o tipo de atitude, muitas vezes, que as mulheres podem aprender com os homens. A ter mais audácia, a confiar no próprio taco. Mas as comerciais têm. Oi? As comerciais têm essa habilidade muito bem feita. Veja bem, mas é que, querendo ou não, tem várias que, infelizmente, elas, inclusive, acabam abdicando de determinadas responsabilidades porque elas acham que elas não têm capacidade de lidar. Entendeu? Você sabe disso, né? Não existe no mundo comercial nenhum homem que vai vender melhor que a mulher que esteja à vontade de vender. Nunca, assim. Uma mulher com vontade de vender, que sabe usar as armas que ela tem, não tem como o homem competir. A mulher ela é muito melhor nesse ponto, né? Inclusive, você trouxe um aspecto excelente que acaba entrando em conexão com uma certa frustração que atualmente os homens têm vivido, que é a adaptação ao mercado de trabalho, tá? Porque hoje em dia as mulheres elas estão estudando mais do que os homens, estão performando profissionalmente melhor, tá? Por quê? Porque ao longo de milênios, milhares e milhares de anos, havia espaço para os homens não necessariamente brilhantes, havia espaço para o homem comum, que exercia a sua força de trabalho sustentando uma família como? Através da força física. Então, não especificamente brigando, mas, por exemplo, carregando peso, martelando uma espada, né? Forjando uma espada, sendo marceneiro, sendo carpinteiro, fazendo atividades que eram comuns e que eram dependentes da força. Hoje em dia, muitos desses homens já não têm mais espaço no mercado. Por quê? Porque ou as mulheres são intelectualmente mais competentes, por exemplo, no comércio, ou porque os robôs tomaram espaço. Entendeu? Então, muitos desses homens, eles estão atrás das mulheres, porque as habilidades que as mulheres têm, elas performam melhor do que eles. E as habilidades que anteriormente, até então, eram muito úteis, já não são mais. Entendi, interessante. Entendeu?